E aí, Paulinho? Opa, Opa, cara, desculpa aí. tudo bom? Tudo bom, Te Julião? assustei aí? Não, não, tudo bem, De boa, na boa? tô tranquilo. Olha só, cara, faz tempo que eu não te vejo. Eu tô tentando falar contigo e não consigo. O teu celular acho que mudou. Não, é porque eu tenho andado ocupado ultimamente. Bom, eu quero... Faculdade, né? Tá bom, Sabe? beleza. Enfim. Olha, quero te convidar para um lance bem legal lá na nossa igreja. Tem um programa só para jovem que é Metanoia, cara. Tu precisei ir lá comigo. Tu prometeu, até agora, Não, mas eu tenho andado meio ocupado. ocupado? É. Mas sábado à noite, amigo. Mas é porque tá tendo um trabalho extra na faculdade, eu tenho Ah, tá. que me dedicar, né? Beleza, então. Mas enfim, é isso. Ah, tá bom. Tá. Beleza. Se vê. Tchau. Fazer o quê? Sua vida, a canção para
música não sai da minha cabeça. Pai, eu não posso continuar nisso, Pai. Tá doendo, Pai. Eu tô na igreja e ao mesmo tempo eu tô fazendo essas coisas. Me ajuda, Senhor. Pai, eu creio em Ti, Pai. Tu és meu Salvador. Me liberta, Pai, disso. Não quero mais ser dependente disso, Pai. Apenas de Ti. Se Tu estás me ouvindo, Pai, me socorre.
Desculpa, é porque eu estava aqui passando um álcool gel. Não, eu não vou. Eu não consigo. Eu estou nervosa, eu estou com pânico, eu estou com medo. Não consigo sair. Não vai dar para ir. Não dá. Tá bom. Deixa para um outro momento, porque não dá agora. Tá bom? Tá. Oh, meu Deus. Porque eu não consigo sair. Tira de mim esse fardo, essa angústia, esse pânico. Ai, Senhor. Ai, eu estou com muito medo. Tira de mim, Senhor, esse fardo, esse pânico. Ai, Senhor, tira de mim tudo isso. Ao Senhor eu busquei e Ele me atendeu e me libertou do meu temor. Quem pra Ele olhar ficará radiante, sem ter qualquer decepção, sem ter qualquer decepção. Ergui meu clamor e o Senhor me ouviu, Ele me libertou da minha aflição. O Filho de Deus ao meu redor garante proteção, garante proteção. Vamos dar louvor a Deus, juntos exaltar seu nome. Vamos todos celebrar e adorar a Deus pra sempre. Todos provar, venham todos ver que o Senhor é bom a todos que o buscam. Agem todos temor a Deus, pois Ele tudo nos dá, pois Ele tudo dá.
todos provar, venham todos ver que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Boa noite, Yuri. Como está o meu paciente? Dona Joelma, Oi, doutora. a senhora pode me acompanhar um minuto? Tá, doutora. Diga, doutora. Então, dona Joelma, a situação do Yuri não é nada boa. Pelo contrário, nós já fizemos tudo o que a gente podia, mas ele não tem reagido. Os rins, coração, pulmões, fígado, ele tem falência de múltiplos órgãos e sistemas. Isso quer dizer o quê, doutora? Dona Joelma, o seu filho está morrendo. Oh, meu Deus, Olha, meu Deus. infelizmente as drogas, o álcool, tudo isso consumiu o corpo do Yuri. Eu sinto muito, tá? E assim, eu não posso fazer muito, não posso fazer mais do que a gente já fez, mas no que precisar eu estou aqui, tá bom? Tá bom, doutora. Obrigada. Oh, meu Deus. Yuri. Tanto que eu te pedi, Yuri, para ir para a igreja comigo. Tanto que eu falei do amor de Deus para ti, meu filho. Tanto, Yuri, que eu pedi para tu participar, para tu se voltar para o Senhor. Agora eu estou te perdendo, Yuri. Oh, meu Senhor, oh, meu Deus amado, se está na hora de tu levar meu filho, Senhor, que seja a tua vontade, mas salva, Senhor, a sua alma, Senhor. Dona Joelma. Tia. Tá, meu Yuri. Ô, Ju. Yuri, amigão, é o Júnior? É o Júnior. Como você tá, meu amigão? Eu tô morrendo. Fala isso não, amigo, não fala isso. Fiz tudo errado da minha vida. Não te apega a Jesus, meu irmão. Ele morreu na cruz por nós. Tenha vida com Ele. Eu mereço esse fim. Não, ninguém merece. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu já tô condenado. Não está, não, amigo. Não está. Yuri, olha pra mim. Eu sei que é difícil, mas eu vou te dizer, eu era um crente pornográfico. Eu estava dentro da igreja e eu estava dentro de sites, fazendo o que era errado. Me sentia sujo.
senti horrível. Mas Cristo me salvou. O Júnior sabe. Cristo me salvou, Yuri. Então, Yuri, olha o que aconteceu com Paulinho. Pode acontecer contigo mesmo, irmão. Força. Olha só. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, cara. Creia nisso. Você precisa crer nisso. Júnior, você precisa se apegar a Jesus. Olha. Ele está muito fraco. Júnior, você não precisa falar. Eu estou pegando a sua mão e vou fazer uma pergunta para você. Se a resposta for sim, você aperta 2 vezes. Se a resposta for não, apenas uma vez. Yuri, Força, Yuri. está me ouvindo? Vamos lá, meu amigo. E aceite Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Yuri, você está salvo. Você está salvo, meu irmão. Jesus está te abençoando agora, Senhor. Filho, Yuri, meu filho. Yuri. Mamãe te ama, Yuri. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Gente, voltei. Ai, que maravilha. Eu estou tão feliz. Uma paz tão grande no meu coração. Ai, como é bom. Consegui sair. Já consegui passear.
Maravilha, Deus, é muito bom. Jesus tirou toda aquele angústia, aquele fardo, todo aquele medo, todo aquele pânico, tirou tudo e agora eu me sinto livre, livre, eu me sinto pronta para servi-lo, para segui-lo. Ai, Senhor, é maravilhoso. Oh, Deus, muito obrigada, porque Tu és um Deus maravilhoso. Oh, eu estou tão feliz. Olha, a gente orou tanto. Obrigada. Que bom que você já... Ai, eu estou tão feliz. Muito obrigada. Eu queria te fazer um convite. Por que você não vem cantar com a gente no coral? Eu? Ai, que maravilha! Claro que eu aceito, claro que eu vou. É agora? Ai, que maravilha, quanta honra! Eu vou gostar muito. Deus é maravilhoso, providencia todas as coisas. Que coisa boa! Vamos sim. Deus, eu te dou meu coração, és meu socorro em aflição. Quero entregar o meu louvor, glória e honra a ti, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Digno, digno, digno és, Senhor. Todo meu ser consagro a ti, és a verdade, a vida em mim. Encontro paz e salvação, te dou a minha adoração. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Digno,
E Júnior, vou te falar, tinha muita gente lá no sepultamento, Viu né? só? Mas o que eu fiquei pensando era que eles nos observavam, sabe? Vendo que a gente cantava os hinos com alegria e É para ele um pouco estranho, né? um pouco, né? Olha só, a minha alegria é a seguinte, o Júnior foi salvo. Salvo. Não precisava ser Foi salvo. nos minutos finais, 45 do segundo tempo. Não precisa Não ser precisa assim, ser né? na última hora, né? Não, mas ele foi salvo. E, cara, um crente não morre. É. Não morre, ele tem Não. vida eterna. A gente sente a falta, mas a gente tem a certeza que futuramente a gente vai encontrar Isso. eles de novo. É uma mistura de tristeza pelo afastamento e tal, mas alegria porque um dia a gente vai se encontrar lá, Lá em cima, pela graça de Deus e só por ele. e pelo seu amor também. Amém. Vamos nessa, bicho. Vamos lá. E aí, paga um negócio lá no McDonald's. De novo? Poxa, mas Não, toda tá bom vez, já. Tu é pão duro, hein, rapaz?
Boa noite novamente. Queria fazer uma breve reflexão sobre o que nós vimos sendo ilustrado, cantado aqui nesta noite. A verdade, revelada na palavra de Deus, é que todos nós, sem exceção, somos escravos. Parece contraditório com o tema do musical, mas espera até o final. Todos nós, sem exceção, somos escravos. Ou somos escravos do pecado, que é o estado natural de todo homem, nós vimos algumas ilustrações aqui, ou somos escravos de Jesus Cristo. Só existem seres humanos nessas duas condições. Ou aqueles que se renderam e são escravos de Cristo, ou aqueles que são, desde que nasceram, escravos do pecado. Você pode questionar essa alegação que eu estou fazendo, dizendo assim: eu não me sinto escravo, pastor. Eu sou o senhor das minhas ações, eu decido ir, eu decido vir, eu faço o que eu bem entendo. Certa vez, Jesus respondeu um questionamento muito parecido com esse. Ele foi questionado, o que está narrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 33 a 34. Ao ser questionado pelos fariseus, Jesus deu uma resposta naquele contexto, mas cujo o princípio é universal. Ele disse assim, lhes respondeu Jesus ao ser questionado por esse questionamento. Ele disse, disseram a ele, somos descendentes de Abraão, Jesus. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Eram os fariseus falando com Jesus. Como você pode dizer que nós seremos livres? Ou como você pode dizer que nós somos escravos? Trazendo para o nosso contexto, eu faço o que eu bem entendo da minha vida. Como você pode dizer que eu sou escravo, pastor? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vou repetir, você que se sentiu ofendido por eu dizer que você é um escravo. Jesus respondeu a uma pergunta de quem um dia se sentiu ofendido, bem parecido com essa circunstância. Ele disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E nota que Jesus usa uma analogia aqui, uma comparação com a situação de fato de escravidão, em que há um senhor e que há um escravo, e o escravo pertence ao seu senhor. Escravos são aqueles que não têm vontade própria, estão obrigados à vontade do seu senhor, são incapazes de resistir ao que o Senhor manda. Em alguma medida, todos nós, eu e vocês, já experimentamos isso. Quantas vezes nós já não fizemos algo que nós sabíamos que era errado e ainda assim fizemos? Quantas vezes, pior, nós estamos fazendo algo que sabemos que é errado, queremos deixar de fazer e não conseguimos deixar de fazer? Isso revela que talvez você não seja tão livre quanto imagina que é. Isso é um tipo de escravidão. Porém, como eu disse no início, só existe dois tipos de escravidão. Todo homem é escravo. Existe um outro tipo que a Bíblia fala. Os autores do Novo Testamento declaram claramente a sua posição como escravos. Paulo inicia a sua carta magna, por assim dizer, o seu maior escrito, que é a carta aos Romanos, dizendo, Paulo, servo de Cristo. Ou, melhor traduzindo, Paulo, escravo de Cristo. Tiago inicia da mesma forma a epístola dele. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou, melhor traduzindo, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Logo,
quando nos aproximamos de Cristo, somos capazes de ver esse outro tipo de escravidão. A escravidão daqueles que se submetem a um outro Senhor, não ao pecado, mas a Jesus Cristo. Todo aquele que se aproxima do Senhor Jesus, com fé, confiança verdadeira no que Ele fez e no que Ele é, e se arrependendo dos seus pecados, é capacitado a resistir ao pecado. Nós vimos isso aqui ilustrado. Logo, se nós resistimos ao pecado, ainda somos escravos do pecado? Não. O escravo pode resistir ao mandamento do seu Senhor? Não. É claro que não. Romanos capítulo 6, em Romanos capítulo 6, versículo 17 a 18, Paulo enxerga essa realidade e agradece a Deus. Ele diz: mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês, quem são vocês aqui? Aqueles que saíram de uma escravidão para outra. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso significa o quê? Significa que os filhos de Deus, os que confiam na obra de Jesus Cristo e obedecem, vivem a liberdade do seu antigo Senhor. É uma mudança de senhorio aqui. Você era servo, escravo do pecado, agora você é servo de Cristo. É claro que o cristão, como todos nós sabemos aqui, é claro que o cristão peca. Qual a diferença então entre essas escravidões? Eu disse no início, Jesus diz que é escravo do pecado não é o que peca, mas o que vive pecando. O que é escravo de Cristo, ele recebeu capacidade de resistir ao Senhor pecado. Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35 e 36, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, a família de Deus, para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Só que até aqui eu só defini escravidão. É verdade bíblica, tudo que eu disse aqui. Eu só defini que existe 2 tipos de escravidão. Mas nós estamos falando de liberdade. Por que liberdade? Porque não é escravidão, escravidão, mas é uma escravidão e uma escravidão livre, por assim dizer. Vou apresentar 2 respostas que se complementam para você entender um pouco isso. A nossa liberdade do pecado, em todas as instâncias, nós recebemos quando nós reconhecemos no nosso coração verdadeiramente Cristo como nosso Senhor. O que significa isso? Que eu fui libertado do pecado. Que tipo de libertação é essa? Primeiro, do poder do pecado. O pecado não é mais meu Senhor, não define o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu posso até pecar eventualmente, mas eu tenho a capacitação pelo meu Senhor Jesus Cristo de vencer. Eu sou libertado de outro tipo, de outra instância do pecado. Eu sou libertado da instância do pecado, da condenação do pecado. Não se engane, não se deixe ser enganado. Só existe assim como só existe 2 senhores, 2 tipos de escravidão, só existe 2 tipos de destino final para um homem. Ou vai para o inferno, aqueles que são escravos do pecado, ou vai para o céu, aqueles que são escravos de Cristo Jesus. Mas existe ainda uma outra instância em que somos livres do pecado, da presença do pecado, daqueles que chegam ao céu e ali já não há tristeza, nem dor, nem lágrimas, nem mal, onde habita justiça. Essa é a primeira razão pela qual quem é escravo de Cristo é livre. A segunda,
nós podemos destacar pela diferença abismal entre os dois senhores. Você já conhece alguém ou mesmo já viveu a experiência de estar num emprego muito ruim? E você está trabalhando e você aparece uma oportunidade de um emprego melhor. E quando você chega nesse emprego, você diz, me livrei. Você continua trabalhando. Você continua servindo, você precisa trabalhar. Só que isso muda a condição de trabalho, por assim dizer. E mais, o fruto que é produzido. Romanos 6:2, um texto 6, versículo 23, um texto muito conhecido diz: o salário do pecado, aquele que serve ao pecado recebe o seu salário, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diante de cada um aqui nesta noite, se ainda não tomou essa decisão na vida, há um dilema. Um dilema é aquela decisão que não existe terceira opção. Ou você vai para um, ou você vai para outro. E se você ainda não tomou essa decisão, diante de você está um dilema. Não existe terceira opção. Ou você é, se não tomou essa decisão, escravo do pecado, ou você já tomou essa decisão e é escravo de Jesus Cristo. A boa notícia para aqueles que estão aqui, que ainda não tomaram essa decisão, é que dá tempo de mudar. Você pode sair de um senhor, deixar de servir um senhor e passar a servir outro. E, pastor, mas por que o Senhor Jesus Cristo é melhor do que o outro? Porque como eu experimento a minha vida, até que eu não tenho tido muito problema. Jesus ilustrou muito bem uma verdade para todos aqueles que possam porventura ter esta dúvida. Ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, o seguinte: ele faz um convite, e eu vou repetir a vocês. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entre dois senhores, tem um que o jugo é pesado, que o jugo é difícil, que você luta para não fazer aquilo, mas não consegue, que você sabe que está fazendo coisa errada, mas você insiste, que você está conformado com o mal. É pesado aqui e no porvir, mas tem um outro jugo que é leve e suave. É um Senhor manso e humilde, é um chefe manso e humilde. Só existe esses dois. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer continuar servindo, a quem você já serve? Os seus desejos da carne, o seu coração, a sua vontade de fazer coisas que você sabe que é errado e ainda assim faz e gosta? O que é pior? Ou você quer servir a Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, que te livra dessa escravidão que leva à morte, cujo salário é a morte? Nós ilustramos aqui uma cena muito forte, de um momento próximo do falecimento do jovem aqui. E muito do que nos leva a não considerar a verdade do Evangelho, a necessidade de Jesus Cristo, é porque nós não consideramos a brevidade da vida. Nós achamos que vamos viver indefinidamente, apesar de racionalmente entendermos que não vamos, mas na forma como toda noite nós dormimos com a certeza que no outro dia iremos acordar. Mas nós ignoramos um grande acontecimento no meio disso tudo, de que a vida é incerta. Quantas pessoas você já conheceu que estavam vivas e depois morreram? Cuidado. Não deixe de considerar esse ponto muito importante. Você pode ter visto a cena e dito, então eu vou esperar chegar lá. Às vezes não dá tempo. Ainda tem uma cilada aí. Sabe qual é?
é que às vezes, quando nós estamos com medo em situação de adversidade, nós podemos nos convencer racionalmente. O jovem foi salvo pela transformação verdadeira no coração, e não por um entendimento apenas racional. Mas muitas vezes podemos chegar naquela circunstância e achar, não, é melhor aceitar logo, que aí já está tudo resolvido. Se não há uma mudança no coração, de nada adianta o que se fala com a boca. Fatos da vida foram narrados aqui. Vício em pornografia, ansiedade, problemas familiares e etc. Todos nós, em alguma medida, maior ou menor, passamos por esses problemas ou por problemas piores que esses. A quem você quer servir? Você quer continuar sendo escravo dessas circunstâncias? Ou você quer ser livre, capaz de resistir em Cristo Jesus? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Se você olhar para a mensagem de Cristo na cruz, que Ele morreu e se entregou para salvar todo aquele que nele crê, e que é possível ter perdão e salvação e ser libertado da escravidão do pecado por causa daquela obra, e você crê nisso, que Ele morreu e ressuscitou, e vivo está no seu coração de verdade, eu quero fazer um convite para você. Que você levante a sua mão e venha até aqui, para dizer, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu quero andar em liberdade. Eu estou lutando com esses pecados que eu vi aí. Até aqui eu não fui capaz de vencer, mas eu sei que em Cristo eu posso. Amém? Alguém entendeu a mensagem e quer tomar essa decisão hoje, eu peço que levante a mão, por favor. Se alguém entendeu essa mensagem, se alguém está andando em escravidão do pecado, você não vai conseguir sair sozinho. Você vai se afundar mais e mais. Se alguém entendeu essa mensagem, eu vou fazer o convite bem brevemente. Por favor, levante a sua mão. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Mais alguém aqui? Um rapaz ali. Mais alguém quer tomar essa decisão nesta noite? Não deixe para depois, porque o depois pode não existir. Pergunto. Mais alguém? Aquele que levantou a mão, por favor, pode vir aqui. Mais alguém nesta noite gostaria de levantar a mão? Não é para você fazer parte dessa igreja. Não é para você ser aconselhado pelo pastor. Não é para você ser dizimista aqui. Não é para isso. Eu estou oferecendo... Pode passar aqui com cuidado aí, por favor. Eu estou oferecendo uma oportunidade de você crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais alguém aqui quer tomar essa decisão? Por favor, levante a mão. Não? Amém. Estamos aqui com Josué e Ana Maria. Já afirmaram ter tomado uma decisão por Jesus Cristo. A escravidão do pecado não conforta mais eles. É o que eles estão me dizendo. E agora eles querem andar em novidade de vida, em liberdade que só existe em Cristo Jesus. Eu quero dar uma última oportunidade. Mais alguém quer tomar essa decisão? Não. Uma coisa eu garanto, ninguém nunca se arrependeu de tomar essa decisão. Permita-me orar por vocês. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu santo evangelho. Obrigado por Cristo, nosso Salvador e Libertador, Senhor. Queremos pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida do Josué, da Ana Maria, Senhor. Que tu possa trazer libertação do pecado, Senhor. Um coração transformado verdadeiramente a Cristo Jesus, Pai. E que eles possam dar em novidade de vida, Senhor. Confirma aquilo que foi dito pela boca, Senhor, no coração. E que haja verdadeira transformação. Que os frutos sejam vistos a olhos nus, Senhor. E que o pecado não tenha mais domínio sobre a vida destes dois, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando todos juntos dizem, amém. Pode acompanhar eles aqui, por favor. Deus abençoe, tá?
olhos vem tua glória, e agora eu sou teu.